Por que o dinheiro nunca sobra? A maioria das pessoas costuma viver no automático. Recebe o salário, paga a conta, compra uma coisinha ali, compra uma coisinha aqui e quando vê, o dinheiro acabou. E o pior, nem sabe exatamente para onde foi aquele dinheiro. E aí vem aquela clássica reflexão. Mas eu não gastei com nada, eu só recebi meu salário e paguei conta. A gente cresceu ouvindo aquela famosa frase, dinheiro foi feito para gastar. Mas a verdade é que ninguém nunca nos ensinou como gastar o dinheiro da forma correta. Então, quando sobra um pouquinho ali do nosso salário, já bate aquela vontade de gastar aquele dinheiro que sobrou para poder tapar aquele buraco emocional. Você já quer se comparar com o vizinho, você já abre o Instagram e bate de frente com aquela promoção e não resiste. Você vai lá e compra. E é aí que entra o ciclo. Porque você trabalha muito, gasta tudo, sente culpa e repete. Se a gente ficar vivendo para apagar incêndio, nunca que o nosso dinheiro vai sobrar. Isso já é fato. Você precisa parar, você precisa respirar. Vambora. Para aí. Respira. 3 vezes. Pronto, se você fizer isso, se você assumir o controle do seu dinheiro, da sua vida, da sua mente, vai ser aí que você vai mudar o jogo. E não é sobre ganhar rios de dinheiro não, é sobre entender o jogo. E você aí, precisa se perguntar, para onde o meu dinheiro está indo? O que eu estou construindo? E principalmente, o que eu estou fazendo hoje que me impede de ter paz financeira amanhã? Porque no fim, o dinheiro nunca sobra. Porque a gente nunca aprendeu a direcionar o dinheiro. A gente está programado para gastar, para consumir. E nesse vídeo aqui, a gente vai conversar, a gente vai desabafar, a gente vai trocar ideias e experiências para quem está ganhando aí entre R$ 1.500 a R$ 5.000. Porque toda essa troca aqui pode mudar a forma como você vê e como você lida com o seu dinheiro. Então não deixa de fazer o seu comentário aqui nesse vídeo falando sobre a sua experiência com o dinheiro, porque assim a gente consegue conectar mais pessoas e ainda aprender com elas. Se você acha que está sozinho nessa luta e só você que teve experiência ruim com dinheiro, você está muito enganado. Então fica com a gente até o fim, porque você não está sozinho nessa. E hoje a gente vai te contar com total sinceridade tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente faria diferente se pudesse voltar no tempo. E a gente também vai te mostrar os erros que a maioria das pessoas cometem, que impedem elas de crescerem, que é quando o dinheiro sobe bruscamente de valor. Você está em um salário e você aumenta para outro de uma hora para outra. Bom, começar por mim aqui, ó. Vou começar contando a minha história e de como funciona a nossa mente. Eu sempre fui um cara bastante visionário. Bem centrado, sabendo o que eu queria, desde novo. Sempre gostei de fazer dinheiro, mas eu sei que ninguém começa lá em cima. Tem que ir escalando aos poucos, escalando, indo para outro patamar, até conseguir o que eu tanto almejei. Então, quando eu terminei a escola, eu já tinha na minha cabeça que faculdade não dava dinheiro. Mas, na verdade, estudo traz vários benefícios bons para sua carreira. Enfim, eu ia começar minha carreira no militar. Eu sempre pensei em ser soldado, ser promovido para tenente, coronel e aquilo ali. Só que isso é um trabalho a longo prazo. Você começa como, sei lá, eu acho que é cadete. Só sei que recebia R$300 por mês na minha época. Caraca, o que eu faço com esse dinheiro, amor? Para vocês terem noção de como ele já pensava, né? Pô, vou ganhar isso, eu quero ganhar mais. Ele tinha essa sede, ele sempre gostou de fazer dinheiro. Isso é bastante interessante. E detalhe, lá na Vila Militar tinha que ir de trem aqui no Rio. Indo de trem, beleza, os R$300. Será que eu ganho passagem? Não ganhava nada. Você tinha que usar esse dinheiro para pagar sua passagem para ir para casa, voltar. O máximo que eles davam lá era comida. Então eu pensei comigo mesmo, eu não quero essa carreira militar. Então foi aí que eu pedi para ser dispensado. Assim que eu fui dispensado, entrei no Guanabara, onde eu comecei trabalhando como repositor. Ganhava o salário mínimo na época, que estava R$1.100, R$1.200, era alguma coisa assim. Você tinha a oportunidade de ganhar hora extra, você tinha benefícios dentro da empresa. Mas enfim, aquilo não era para mim, pois o único crescimento que tinha lá dentro era para gerente ou para encarregado. Só que era promovido uma pessoa a cada 200 repositores. Qual era a minha oportunidade lá de crescimento? Era mínima, né? Era 1 em 1 milhão. Quase zero. Zero. Então, assim que acabou a experiência, como eu estava para uma terceirizada, perguntaram para mim se eu queria continuar. Eu preferi vazar, enquanto dava tempo. Pois eu era novo, eu tinha várias oportunidades ainda. Enfim, eu estudei bastante, vi várias oportunidades
E, tipo, o único caminho que eu vi que dava pra crescer, sem ser com internet, sem ser famoso, sem ser com brilho de estrela, era ser vendedor. Mas ele sempre teve vontade de vir aqui pra internet, de fazer vídeo na internet. Só que como ele sempre foi muito tímido, então ele não teve aquele empurrão na época. Mas se ele tivesse, ele tava aqui na internet desde aquele tempo. Eu vi várias pessoas crescerem, Whindersson Nunes, Cocielo. Enfim, não tive coragem, né, pra vir pra internet. Mas eu busquei virar vendedor. Então, eu pensei comigo mesmo, eu quero estabilidade, certo? Então eu vou trabalhar de CLT numa material de construção, onde eu via que dava mais oportunidade com dinheiro e comissão. Então, eu comecei minha carreira lá na Moedo, onde entrei como repositor. Mas como é que foi? Te chamaram? Então, no meu primeiro dia lá, como repositor na entrevista, tava sendo entrevistado vendedores e repositores, né? Por causa de uma loja nova. Cara, eu entrei na turma de vendedor, pensando que já ia conseguir aquela vaga, era só passar na prova. Tadinho. Só que eu passei total vergonha. Quando terminou, o cara me mandou lá pra salinha de repositor, tive que assistir outra palestra. Então, É sofrido. foi sofrido. Entrei lá já com a expectativa alta, caí pra dentro dos trabalhos, pois é aquilo, você tem que cair pra dentro do que tanto que você almeja, buscar. Eu sei, mas você foi pra entrevista pensando que era de vendas? Não, já sabia que era para repositor. Eu vi a sala. Aí, opa, uma oportunidade. Isso aí, a gente briga pelo que a gente quer. Então, de lá... Mas a sua intenção era crescer lá dentro, né? Era crescer lá dentro. Ah, tá. Era crescer lá dentro. Então, como eu não tive oportunidade, entrei como repositor. Depois de 3 meses, consegui ser promovido para conferente de expedição troca. Auxiliava muito o gerente ali. Então, com o tempo, depois de uns 6 meses, ou foi quase um ano, pode-se dizer assim, fiz 2 provas para vendas. Uma eu fui reprovado e a segunda eu fui aprovado. E depois disso, cara, você não tem noção como minha vida mudou. Foi de sair de um salário mínimo para o dobro, depois para o triplo, e depois não tinha limite, era só trabalhar, era só fazer seu trabalho, correr atrás. Venda é isso, venda faz as coisas acontecer. E o bom é que você não fica refém daquele salário, né? Você pode correr atrás de fazer mais, você tem oportunidades de estar fazendo mais dinheiro. Então, é um caminho bom a se seguir, vamos dizer assim. E realmente é um baque, né? Você sair de um salário e ir para 6 mil, 5 mil, 7 mil. O céu era o limite. É assim, o nosso cérebro não acompanha, é muito brusco, sabe? E é aí que a gente começa a errar. A gente sai gastando tudo, a gente aumenta o nosso padrão de vida. Opa! Vou comprar um negocinho ali que eu não conseguia comprar com salário mínimo. E aí que a gente ferra com tudo. E isso tudo foi lá em 2016 a 2017, onde eu juntei dinheiro sem nem saber o que era CDB, fundos imobiliários, fundos no exterior, eu não sabia de nada, nem de criptomoedas eu entendia. Eu assistia, mas não entendia. Enfim, juntei 60 mil na poupança naquela época, rendia quase nada, para realizar meu sonho de comprar um carro, que era o que eu tanto queria, e o outro dinheiro que sobrou, eu usei como investimento, certo? Tinha a obra do meu pai que ele tinha parado, eu continuei lá investindo, pois era algo que me daria retorno. No caso, ele gastou 40 mil no carro e 20 mil na obra das kitnet. São 3. Isso aí, que me dá um retorno de R$ 1.800 todos os meses. Mas resumindo, gastei todo o dinheiro que eu tinha e fiquei no vermelho. Bate aquele desespero, o coração fica como? E fora que ele gastou o dinheiro da reserva dele. Por exemplo, ele tinha que ter pelo menos deixado 20 mil ali de reserva. E ele gastou tudo. E olha que ele já era visionário, ele já tinha uma visão, né, mais à frente do que a maioria das pessoas. E mesmo assim, ele ainda fez besteira. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas não adianta chorar pelo leite derramado, né? Não adianta a gente ficar olhando para o passado. A gente precisa ver o que a gente pode estar fazendo hoje para lá na frente a gente colher os frutos que a gente plantou. Então você precisa olhar para o passado como aprendizado. Ver o que você errou e o que você poderia, né, tá fazendo diferente se passasse pela mesma situação. E outro detalhe, hein? Eu subi de renda, meu padrão de vida também subiu, eu não consegui organizar meu estilo de vida. Então, Quando eu conheci o Bruno, gente, olha, era roupa pra cá, roupa pra lá, compra isso, compra aquilo, nossa senhora. Isso foi tudo depois que eu terminei as metas que eu queria, que era o meu carro e as kitnet pronta.
Então depois disso eu quis luxar. É aí que a gente começa, é aí que a gente tropeça e erra, e aí a gente volta para estaca zero. E para reconstruir isso é uma batalha diária, que você tem que cair para dentro. E foi lá em 2020 que eu aprendi tudo sobre investimento. E foi estudando, e aí que eu comecei a fazer gestão financeira, graças a ela, que me incentivou a fazer. E hoje eu estou adquirindo mais conhecimento e com minha cabeça centrada para fazer mais dinheiro. É isso aí, mas você viu? Um cara com a mente aberta, visionário, sempre gostou de fazer dinheiro e ele errou. Infelizmente, a gente não aprende educação financeira na escola. Às vezes, tem muitas famílias, muitos pais que não ensinam também para os filhos. E aí que a maioria das pessoas fazem cagada, porque está recebendo um salário mínimo. Você com um salário mínimo, o seu padrão de vida é aquilo ali, né? Recebe o salário, paga a conta. Recebe o salário, paga a conta. Aí do nada, tu, pum, 6 mil. Estourou a bet. Se você não tiver uma mente ali programada para fazer dinheiro, uma mente estruturada, direitinho, em dia, vai gastar tudo. E reforçando, se a gente estudasse educação financeira na escola, tudo seria completamente diferente. Aqui no nosso canal, a gente costuma enfatizar para a pessoa que para evoluir financeiramente, ela precisa economizar, fazer uma renda extra ou se aprimorar no que ela já faz hoje. E com isso está investindo. Certo, mas cada pessoa tem sua história de vida. E quando a gente fala isso aqui no canal, é para dar aquele empurrão, aquele estalo na pessoa. A gente sabe que cada um tem uma situação. Tem seus traumas. Uns vão conseguir investir, outros vão conseguir economizar, outros não. Então, quando a gente fica frisando isso aqui, é para te dar um levante, para você acordar para a vida. Você precisa analisar todas as alternativas possíveis que possam aumentar a sua renda mensal. Isso, então você precisa respirar, se acalmar, analisar, estudar, porque tudo tem solução. Bom, agora eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Que é um pouco parecida com a dele, mas caminhos totalmente diferentes. E mente também, porque eu era o oposto do Bruno. E tudo começou por uma conta de luz e um desodorante. Assim, meu pai não me incentivava a estudar. E eu sempre quis estudar, porque eu tenho uma irmã mais velha, por parte de pai, que ela trabalha como representante de laboratório. Acho que eu já falei até aqui em outros vídeos. E eu sempre me espelhei nela, eu sempre queria ser como ela. Eu acho ela perfeita, linda, maravilhosa, estudiosa, trabalhadora, tudo. Ela é maravilhosa. Um beijo, irmã. E então eu ficava vendo, eu falava, caraca, eu também preciso estudar para chegar até onde ela chegou e tudo mais. Eu tinha isso na minha cabeça. E eu sempre quis trabalhar como representante de laboratório. Porque eu via que ganhava bem. Beleza. Só que meu pai nunca me incentivou a estudar, mas aí eu comecei a estudar. A nossa vida financeira não era muito boa, então eu falei tudo começou por um desodorante, porque era muito difícil. Eu queria comprar o meu desodorante, às vezes não tinha dinheiro para comprar o desodorante. Falei, cara, eu preciso trabalhar. Então eu acabei os estudos, eu comecei a trabalhar e comecei a estudar também. Comecei a fazer faculdade. Foi logo em seguida assim mesmo. No final do ano eu comecei a trabalhar em dezembro e em janeiro eu já preparei tudo para começar a faculdade de administração. Eu comecei a trabalhar aí na área administrativa, né? Fiquei trabalhando 4 anos. Eu ganhava aí um pouco mais de 2 mil por mês. E quando eu fui mandada embora, né? Eu recebi uma rescisão de 20 mil. Ai, tô até vergonha de falar isso. Tem que contar. Mas a gente não precisa, a gente não pode ter vergonha. A gente tem que compartilhar nossas experiências, tudo que a gente viveu, trocar essa ideia mesmo para um aprender com o outro. Mas então, eu recebi uma rescisão de 20 mil reais e eu achei que eu tava rica e que aquele dinheiro ia durar eternamente. Eu já tinha perdido meu pai. E os 20 mil durou apenas 3 meses. Duraram 3 meses. Simplesmente 3 meses. E aí, quando eu conheci o Bruno, tudo começou a mudar. Meu amor, meu anjo, um anjo na minha vida. E ele começou, né, a entrar um pouquinho ali na minha vida financeira. Ele viu a minha situação. Eu gastava tudo, eu tinha que pagar todas as contas de casa. Eu e a minha mãe ali naquela batalha, aquela coisa toda. E nem tudo é o que parece. Quando eu conheci ela, eu pensei que ela era rica. As aparências enganam, né? Porque a gente sempre viveu com aquela criação do meu pai. Meu pai sempre quis mostrar, assim, para as pessoas o que ele não era. A gente estava comendo ovo e mostrava que a gente estava esbanjando dinheiro, luxando.
sabe? Por isso que é muito importante, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. Então a gente estava acostumado, né, com essas coisas, casa grande, acostumado com essa vida mesmo, essa vida mentirosa, enfim. E aí quando ele me conheceu, ele achou que, né, eu tinha uma situação legal e tal, e não. Financeiramente, ruim demais, gente, a cabeça péssima. E assim, Ela era brasileira que fazia compra no cartão, pagava o cartão com o cartão. Gente, eu recebi o salário, ó a matemática, eu recebi o salário, só que eu tinha que pagar o cartão da menina e tinha que pagar o meu cartão, olha isso. E tinha as contas pra pagar. As contas pra pagar eu tenho que pagar no dinheiro, né? Aí beleza, aí eu pagava o cartão, porque eu não podia estar devendo os outros, eu tinha na minha cabeça que eu não podia dever os outros. Aí eu pagava o cartão dela, pagava o meu, e depois eu pegava o cartão dela e o meu passava na minha maquininha. Pagando juros. Pagando juros absurdos. Fazendo aquele bololô doido, pegava o dinheiro, que não era todo, né, porque descontava por causa dos juros, pegava aquele dinheiro e pagava as contas e ainda ficava faltando conta para pagar. Nesse nível. E educação financeira é isso. É você ficar 3, 6 meses sem gastar nenhum único dinheiro com coisas não essenciais. Mas sabe qual é o problema? A gente estava conversando até esses dias. A gente tem um péssimo hábito de falar, acabar de receber o salário e falar... eu gastei tudo pagando o salário. Mas se você for ver, se você for botar na ponta do lápis, você comprou uma balinha aqui, você comprou um lanchinho ali, você comprou um negocinho ali, que se você juntar, já era um dinheirinho que poderia estar guardado. Isso aí. Mas então, vamos voltar na parte que eu conheci o Bruno. Eu conheci o Bruno e tudo mudou. Ele me orientou financeiramente. Na época eu tinha até meu cartãozinho. Eu consegui construir um limite ali. Ele falou, joga isso fora, pelo amor de Deus. E foi o que eu fiz. Paguei toda a minha dívida no cartão da menina. E o meu cartão eu deixei de lado. Quebrei, simplesmente. E aí ele foi me orientando, me deu apoio, não só ali físico, me deu apoio mental todos os dias, ele ali na minha cabeça, aquela coisa toda. E assim, eu fiquei 3 meses sem fazer absolutamente nada. Pode parecer pouco, mas pra quem tá ali vivendo e que tá acostumado a viver aquela bola de neve, gente, parece 1 ano, 2 anos, 3 anos. Parece que foram 3 anos ao invés de 3 meses. Mas passou, graças a Deus, e eu fui evoluindo, eu fui estudando, comecei a estudar, comecei a entender sobre investimento. Foi aí que eu voltei com a minha faculdade, que eu tinha trancado na época que meu pai faleceu, então eu fiquei aí papo de anos com a faculdade trancada, retomei minha faculdade, graças a Deus hoje eu tô formada. Tum, 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 tum. A mãe tá formada, tum, tum, tum. A mãe tá formada, tum, tum, tum. Mas enfim, me formei, graças a Deus. E sou muito grata ao meu amor. Hoje a gente tá aqui com o nosso canal, tô muito feliz, graças a Deus. E cara, quando você vai conquistando as coisas, é simplesmente maravilhoso, é simplesmente divino, porque é aí que você te dá gás pra você continuar, pra poder ter mais coisas, construir mais coisas. E isso se chama sabedoria e evolução. Foi um momento de aprendizado, né? Com certeza. Porque a gente percebe que ter dinheiro na conta não é sinônimo de liberdade se você não sabe lidar com ele. A Carol, por exemplo, era totalmente oposta a mim. Ela tinha uma mente escassa, uma mente pobre. E a gente só consegue enxergar e sair desse buraco quando alguém vem e pega na sua mão. Caso contrário, sozinho é muito difícil de você conseguir. E foi com toda essa nossa história de vida que a gente resolveu abrir esse canal aqui no YouTube pra gente poder ajudar o máximo de pessoas a saírem do buraco, a saírem dessa mente escassa, a saírem dessa pobreza que parece que tá entranhada no nosso corpo. E aí a gente resolveu focar 100% no nosso canal, né? Então, como eu trabalhava recebendo um salário mínimo, quase, né, um pouquinho mais, como CLT, a gente resolveu, se dá pra gente fazer isso, vamos fazer, vamos arriscar, vamos com tudo. E foi aí que eu larguei o CLT e a gente tá focado aqui no canal. O Bruno continua ainda trabalhando como CLT, como especialista em vendas, né, pra pagar as contas, né? Alguém tem que pagar as contas. Alguém tem que trabalhar. Até o nosso canal suprir, né, o que ele ganha hoje.
e ele poder sair do CLT também e vamos com tudo. Empreender totalmente. Isso aí. Então a nossa missão aqui é essa, é pegar na sua mão, é te orientar, é te ajudar, é trocar ideia, trocar experiência, porque a gente sabe que o mundo lá fora é muito cruel e na grande maioria das vezes, a gente se sente sozinho, mas não se sinta sozinho, porque a gente tá aqui com você e Deus também. Então, o que eu faria hoje de diferente? Se eu tivesse essa mente que eu tenho hoje, lá no passado, no lugar de eu ter investido num carro, eu tinha pegado uma moto. Que na época custava aí uns 5 mil reais, né? A mais barata. Isso aí, e ficaria com 15 mil de reserva. E o restante do dinheiro, os outros 40 mil? Eu pegaria tudo e investiria de kitnet, que me daria retorno financeiramente lá no futuro. E você, o que você faria? Eu pegava aqueles 20 mil e deixava ele bem guardadinho, ali, protegido e rendendo muito din-din. Mas a verdade é que a gente não precisa de muito, gente, pra mudar de vida. A gente só precisa ter consciência. Tem pessoas que estão aí nessa faixa de 1.500 a 5 mil que dizem que não dá pra economizar, não dá pra guardar dinheiro. Não sobra nada. Tem pessoas que estão dentro aí dessa faixa de 1.500 a 5 mil que acham que não dá para investir, que não dá para guardar dinheiro. A gente sabe que é muito difícil guardar dinheiro. A gente sabe que é muito difícil investir. Mas se você tiver foco, organização, força de vontade, você consegue. Vamos lá, pensa num vício. Pode ser qualquer tipo de vício. Porque se você conseguiu sair desse vício, você vai saber o que eu tô falando. E por que eu tô falando para você pensar num vício? Porque é o mesmo processo da educação financeira. Para você sair de um vício, é o mesmo processo para você se educar financeiramente. Anota aí. Nem sempre é sobre guardar muito, sabe? Mas é sobre ter clareza, saber para onde seu dinheiro está indo, mas se preparar para quando a oportunidade chegar. Até porque quando seu salário aumentar do nada, você vai saber o que fazer. Ou quando você ganhar uma bolada de dinheiro de uma única vez. Na loteria seria bom, hein? Na loteria. É engraçado, né? A gente fala, queria tanto ganhar na loteria, mas a gente não joga, né? A probabilidade vai ser 0. Mas eu não aconselho você a jogar na loteria, não. Não, vai investir. Vai investir. Meu pai jogava muito na loteria, e isso aí é tudo roubalheira. Mas é entender que todo mundo aqui erra. E é errando que se aprende. Com certeza. Então não fica se culpando, olhando para sua história lá no passado, ficar remoendo aquilo ali não é saudável. Lembra disso aqui, ó. Que é daqui para frente, o passado não volta. O que você pode estar fazendo hoje para estar mudando seu amanhã? E também parar de acreditar que só porque hoje está difícil, que a sua vida sempre vai ser assim. Todo mundo passa por altos e baixos, gente. Mentalidade pobre é aquela que se acomoda. A mentalidade próspera é aquela que estuda, é aquela que corre atrás, é aquela que questiona, é aquela que age. Então, gente, hoje eu saí do CLT, graças a Deus, e o Bruno tá aí ainda no CLT, mas tá na luta para poder sair disso e a gente viver desse canal. E você pode sim sair da pobreza e recomeçar a sua vida financeira. Ou para alguns, começar. E não é sobre ser rico de uma hora para outra, é sobre ter paz, é sobre ter tranquilidade, é sobre ter escolha, deitar a sua cabeça num travesseiro e dormir em paz. Não tem sensação melhor, gente. Só eu sei o que eu vivia quando eu dormia assim, botava minha cabeça no travesseiro. Aí tem que ter dívida, tem que pagar o cartão, tem que já acordava assim, caraca, tem que trabalhar, pariu. Gente, é horrível e não tem sensação melhor do que você dormir em paz. Eu espero que você tenha curtido essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Então, se você puder, compartilhe aí com algum amigo seu para dar aquele empurrão também nele que ele tá precisando. E vamos juntos rumo à liberdade financeira, rumo à paz interior. Então é isso, minhas riquezas. Um grande beijo e até o próximo vídeo do nosso canal.